Bendito e alabado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa noite, irmãos católicos. Eu me chamo João Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo com uma grande preocupação por a nossa Santa Igreja. Também quero vos fazer uma alerta a todo católico que, sem conhecimento, como eu também tive por muitos anos, sem conhecimento. Eu me chamava-se católico, mas não tinha conhecimento da minha fé a fundo. A fundo quer dizer do significado que significa a Santa Missa, a Eucaristia, as Sagradas Escrituras, o Catecismo da nossa Santa Igreja, os ensinamentos de Deus, o que está escrito na Sagrada Escritura, a sua palavra, a necessidade que nós temos de aprender a se formar como verdadeiros católicos, conhecedores da nossa fé, para a salvação da nossa alma e também para nós ensinar os nossos filhos a ir por esse caminho que Deus nos ensinou desde um princípio a todos nós. É com a grande preocupação que eu venho aqui, este é o meu canal, também para ajudar a Nossa Senhora e a Nosso Senhor a salvar almas e a corrigir os nossos erros, os nossos pecados, o afastamento de Deus, da sua palavra, da Eucaristia, seu corpo real, verdadeiro na Eucaristia. Por isso, venho aqui também ajudar todo aquele que queiram ouvir. Isto é como uma catequese, para ajudar todo aquele que queiram aprender mais da sua fé católica, porque nós fomos batizados vem dos nossos avós, dos nossos pais, incluso, melhor dito, vem desde os apóstolos de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, sua mãe, Maria Santíssima, cresceu como criança normal, como qualquer criança, mas Ele é Deus. Por isso é necessário vir ao mundo, nasceu de uma mulher, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, deu a sua vida por nós para resgatar-nos, pagou um preço muito alto, morte em cruz, foi escarnecido, esculpido, golpeado, carregando a cruz no Calvário. Pagou um preço muito alto, crucificado na cruz, seus pés, suas mãos cravadas na cruz, na madeira. Derramou-se sangue, uma morte muito cruel. Pagou um preço muito alto por nós. Deus nos amou até seu último respiro a todos nós. E agora mais que nunca nos ama e nos chama à conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira
com uma fé verdadeira a fundo, não há meia-verdades, senão a verdade completa. Os ensinamentos da nossa Santa Igreja, os sacramentos, a missa, os domingos, a reunião da grande família cristã na igreja, onde o sacerdote oferece o sacrifício, que é Jesus no altar, que é Jesus realmente presente, que está aí, embaixo das peças pão e vinho, que é a Eucaristia. Esse corpo real é Jesus realmente presente. Então, os vou ler aqui o Catecismo da nossa Santa Igreja acerca da Eucaristia e depois, pouco a pouco, vou explicando. Tenho aqui o Catecismo da Santa Igreja, que também recomendo todo aquele que não tem o Catecismo, que cumpre o Catecismo como um instrumento para poder compreender as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja, porque é como a guia, porque o Catecismo é uma orientação que nos fala de los sacramentos, de tudo o que sucedeu e de como começou a Igreja, e também nos cita citas bíblicas, como lhes vou ler aqui e lhe vou explicar para todo aquele que se queira formar como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, porque isto é urgente. Hoje em dia estamos vendo de onde estão destruindo a nossa Santa Igreja desde dentro. Maus pastores, maus sacerdotes, o bispo e cardeais, que querem destruí-la desde dentro. Hoje em dia, tudo a misericórdia han criado um Deus falso, que tudo a misericórdia, que tudo quem morre vai para o céu. Será que muitos de nós familiares, morreram, se não se converteram, não se arrependeram, não se confessaram, será que estão no céu? Porque hoje em dia han criado um Deus falso, misericordioso, que todos se salvam. Negam o inferno, negam o diabo, mas com isso contradiz as Sagradas Escrituras. Estão contradizendo o que Jesus mesmo nos fala nas Sagradas Escrituras. Jesus nos fala do inferno, que é Hades. Diz no outro sentimento, os que vão para aí vão para o fogo eterno, que não se salva, isso é o inferno. E para entrar no céu terá que passar por uma purificação, serão purificados. Isso é o purgatório. Então, existe inferno e purgatório. O mesmo Jesus nos diz, e muitos, os apóstolos, profetas, nos fala acerca do inferno, do purgatório. Lo diz noutro sentido, mas é o mesmo. Então, neste mundo atual, moderno, sem Deus, porque han criado um Deus falso, que tudo é misericórdia, que todos se salvam, nega o diabo, nega o inferno. Deus é misericordioso e Deus nos ama muito a nós. Ama a nós, mas não ama o pecado. Deus detesta o pecado, aborrece o pecado. Por isso nós devemos buscar a conversão, converter-nos verdadeiramente a Jesus para salvar a nossa alma. Porque é muito triste, pois que fechamos os olhos para este mundo, já é tarde para arrepender-se. Mientras estamos vivos, podemos
arrepender-nos, corrigir os nossos erros, os nossos pecados. Podemos ir à confissão com o sacerdote, o confessionário, fazer um exame de consciência, se confessar, para poder receber a Cristo, porque também não se pode receber a Cristo estando em pecado, porque senão recebemos a nossa própria condenação. Isso está escrito, não são palavras minhas, só é a palavra de Deus. Paulo nos repite em muitas partes da Sagrada Escritura e os apóstolos também. Então, é necessário que nós tenhamos uma conversão verdadeira. Nestes tempos atuais, se falamos muito de Deus, falamos de confessar os nossos pecados, sacerdotes, se vê como uma coisa tonta, como uma coisa do passado, algo assim, e nos chama fanatismo. Não? Também Jesus nos chamaram de fanatismo quando veio ao mundo e quando pregava a palavra de Deus, quando pregava a salvação para que se convertera, também nos chamaram de fanatismo, e os apóstolos também. Por isso foram perseguidos, e o próprio Jesus pagou também um preço muito alto. Pois, aqui, vou ler aqui para não alargar muito o vídeo, para todo aquele que possa ouvir o meu vídeo também, que se possa subscrever o meu canal e dar-lhe um like e partilhá-lo, porque isso é muito importante para que o YouTube possa recomendar a mais irmãos católicos e não católicos também, para que tenha conhecimento da sua fé e também possa transmiti-la aos seus filhos, e pai, mãe, de família. Forma-se como verdadeiro católico, leva os seus filhos o domingo à missa, ensina-los de pequenininhos, porque assim é que se ensina. Vou ler artigo 3, o sacramento da Eucaristia. Vou falar acerca do sacramento da Eucaristia. O que nos fala aqui a Igreja Católica, do Catecismo da nossa Santa Igreja. A Sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã. Aqueles que foram elevados à dignidade do sacerdócio real pelo batismo e configurados mais profundamente com Cristo pela confirmação, esses, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade no próprio sacrifício do Senhor. Com toda a comunidade, é numa comunidade paroquial, com os fiéis na Santa Missa. É isso que devemos fazer os domingos. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos até voltar ao sacrifício da cruz. Confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal. É a Santa Ceia do Senhor, banquete pascal, que é a missa, a Santa Missa, a Eucaristia. Em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Cada vez que nós nos confessamos, recebemos a Eucaristia, nos enchemos de graça. Somos purificados do pecado, lavar a nossa vestidura no sangue do Cordeiro.
Isto é muito importante, que tenhamos conhecimento dos sacramentos da nossa Santa Igreja. A Eucaristia, fonte e cume da vida eclesial da Igreja. A Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. Os restantes sacramentos, assim como todos os mistérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. O tesouro mais grande que temos dentro da nossa Santa Igreja é a Eucaristia. Quando o sacerdote oferece expiação, é a Cristo, é a Eucaristia, é Cristo que está realmente presente. Seu corpo, seu sangue, sua divindade é real, não é simbólico, não é um recordatório, é real, ele está aí verdadeiramente presente. Aprendamos isso, irmãos católicos. Vou seguir lendo. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja são santificadas e realizadas pela Eucaristia. Nela se encontra como ao mesmo tempo da ação pela qual Deus em Cristo santifica o mundo e do culto que no Espírito Santo os homens prestem a Cristo e por eles ao Pai. A unidade dos cristãos católicos numa só fé, numa só igreja, não várias igrejas, uma só. Porque assim Jesus identificou a sua igreja sobre Simão Pedro. Sobre esta pedra identifico a minha igreja, não disse as minhas igrejas. A minha igreja é uma, que é a Igreja Católica, que está espalhada por o mundo inteiro. É bom sabermos isto. Enfim, pela celebração eucarística, anima-nos desde já a liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus for tudo em todos. Coríntios 15, versículo 18. Por isso é que é importante ler o Catecismo, que cita textos bíblicos como ensinança. Em síntese, a Eucaristia é o resumo e a súmula da nossa fé. A nossa maneira de pensar está de acordo com a Eucaristia e, por sua vez, a Eucaristia confirma a nossa maneira de pensar. Como se chama este sacramento? A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diferentes nomes que lhe são dados. Cada um destes nomes invoca alguns dos seus aspectos. Chama-se Eucaristia, porque é ação de graça a Deus. As palavras Eucaristia, Lucas 22, versículo 19 e Coríntios, capítulo 11, versículo 24, depois de Mateus 26, versículo 14, 22, aqui nos fala tudo
nos explica tudo. O Catecismo da nossa Santa Igreja é uma guia para poder compreender as Sagradas Escrituras. Lembro as benções judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Também é bom, antes de nós, das refeições, dar graças a Deus por o alimento que nos dá, porque tudo vem de Deus. Sem Deus nada existir, nem existirmos nós. Por isso é muito importante. As autoridades judaicas naquele tempo faziam, e hoje em dia devem fazê-lo sempre igual. Por isso, pena que eles não aceitaram a Jesus como seu Salvador e seguem por um caminho que não é verdadeiro. Ceia do Senhor, porque se trata da ceia que o Senhor comeu com os discípulos na véspera da sua paixão e da antecipação do banquete nupcial do Cordeiro na Jerusalém celeste. Jerusalém celeste não é neste mundo, nesta terra, é a nova Jerusalém, que está prometida por Deus, que haverá um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Celeste, que é do céu. Ceia do Senhor, porque trata-se da ceia do Senhor, comeu com os seus discípulos na véspera da sua paixão, antecipação do banquete nupcial do Cordeiro da Jerusalém celeste. Fração do pão, porque este ritmo próprio da refeição dos judeus foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como chefe de família, sobretudo quando da última ceia. É por este gesto que os discípulos o reconhecerão depois da sua ressurreição. Jesus, depois de haver ressuscitado, apareceu aos discípulos e o reconheceram em la fração do pão, onde Jesus volve a ensinar a eles a celebração da Santa Missa, a fração do pão, que Deus instituiu, a Sagrada Escritura, a Eucaristia, na ceia, na última ceia. E os discípulos o reconhecerão depois da sua ressurreição. E é com esta expressão que os primeiros cristãos designarão as suas assembleias eucarísticas. Querem com isso santificar que todos os que comem assembleias, e quando se reunia na igreja a celebrar a fração do pão, que é a Eucaristia, o sacrifício no altar, o sacerdote, o único pão partido, Cristo entra em comunhão com ele e forma um só corpo nele, pois Cristo, quando nós confessamos nossos pecados no confessionário com o sacerdote, recebemos a Cristo, pois aqui explica claramente: o único pão partido, Cristo entra em comunhão com ele, forma-se um só corpo, pois recebemos
a Cristo verdadeiro na Eucaristia e formamos um só corpo nele. Também porque fomos batizados, fomos comprados a preço de sangue e passamos a ser igreja, filhos de Deus, por meio do batismo. Por isso é importante que nós batizamos nossos filhos de pequenininhos para receber essa graça santificante. É importante. Assembleia Eucarística, porque a Eucaristia é celebrada em Assembleia de Fiéis, expressão visível da Igreja, memorial da paixão e ressurreição do Senhor. Santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja. Oferenda é o sacrifício que o sacerdote oferece no altar, que é Jesus como sacrifício, se ofereceu como sacrifício para resgatar-nos a nós. E por meio desse sacrifício nós confessamos nossos pecados e recebemos a Cristo, seu corpo verdadeiro e seu sangue, por Eucaristia que está aí realmente presente. Por isso é necessário ter conhecimento da nossa fé para poder defender a nossa Santa Igreja, que muitos querem destruí-la desde adentro, até os bispos, cardeais, sacerdotes, apostatado da sua fé, foram consagrados para ser fiéis a Cristo e estão traicionando a Jesus. Também temos aqueles cardeais, ou bispos e sacerdotes bons que defendem a nossa Santa Igreja com a verdade. Vou seguir lendo. A Igreja, ou ainda santo sacrifício da missa, sacrifício do louvor. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois foi Jesus, Filho de Deus, que se ofereceu. Por isso é sacrifício, louvor para Deus santo. Completa e ultrapassa todos os sacrifícios da antiga aliança. Os sacrifícios da antiga aliança eram os animais que eram oferecidos no altar. Tudo antes de Jesus vir ao mundo, na antiga aliança, havia sacerdotes. Moisés e seus irmãos foram consagrados a Deus como para ser sacerdote, e desde aí houveram muitos sacerdotes do Antigo Testamento, ofereciam o sacrifício no altar, eram animais, mas muitos que cometiam o pecado tinham que levar um animal para ser sacrificado e tinha que entregá-lo ao sacerdote. E dizer o pecado ao sacerdote é para o sacerdote oferecê-lo como sacrifício no altar para perdão dos seus pecados. Mas isso era uma confissão. Se confessavam, pois tinha que dizer o mal que haviam feito e levavam esse animal. Por isso é que é necessário, nós hoje temos já Jesus, a nova aliança, é Jesus se oferece como vítima. Já o sacrifício de animais foi do Antigo Testamento. Jesus mesmo veio ao mundo e se ofereceu como sacrifício. Por isso que instituiu a Santa Ceia, a Eucaristia, e diz: o que coma do meu corpo e beba do meu sangue terá vida eterna, que seu corpo e seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Por isso é necessário que nós nos confessemos, recebemos a Cristo na Eucaristia para purificar os nossos pecados, lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro, para nós podermos salvar-nos. Recorde, irmãos, que esta vida são 2 dias. Um já passou,
o outro pode ser hoje, pode ser amanhã, por isso é necessário estarmos preparados. Vou seguir lendo e vou seguir explicando. É um pouco largo este vídeo, mas é importante que ele o explique claramente. E vou ler mais um pouco. Vou terminar de ler o artigo e vou seguir explicando. Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra o seu centro e a sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. No mesmo sentido, se lhe chama também celebração dos santos mistérios. Fala-se igualmente do Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos e com este nome se designa as espécies eucarísticas guardadas no sagrário. Também no sagrário temos a Cristo aí guardado no sagrário. Por isso, irmãos católicos, não vayamos para adivinhadores para saber o seu futuro, para curar as suas doenças com horoscópios, astrologias e tantas falsas crenças. Às vezes, muitos católicos dirão, mas eles também falam de Deus, são católicos. O diabo também fala de Deus e conhece bem as Sagradas Escrituras. Por isso, eu não se estranho. Isso não é de Deus. Isso é diabólico. Temos a Cristo no sagrário, venhamos ao sagrário adorá-lo e a pedir-lhe porque ele está aí realmente presente. Vou terminar de ler aqui. Comunhão, pois, é por este sacramento que nos unimos a Cristo, qual nos torna participantes do seu corpo e do seu sangue, para formarmos um só corpo. Chama-se ainda as coisas santas. Santa é o sentido primário da comunhão dos santos, de que fala o símbolo dos apóstolos, pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade, viático. Santa Missa, porque é a liturgia em que se realiza o mistério da salvação, termina com o envio dos fiéis para que vão cumprir a vontade de Deus na sua vida cotidiana, pois na nossa vida cotidiana temos que ir à Santa Missa, participar nesse banquete que Deus nos oferece, seu corpo, seu sangue verdadeiro. Ele está aí realmente presente, irmão católico. Não é simbólico, não é um recordatório, é real. Porque assim Jesus mesmo nos diz claramente. É tudo por hoje, irmão e irmã católico. Não vou alargar mais este vídeo. Mais uma vez, vou pedir a todo aquele que se queira subscrever o meu canal e dar um like, partilhá-lo, porque isto é muito importante, porque eu também fui um mal católico durante toda a minha vida. E nos meus 60 anos. Muito triste. Sinto uma grande tristeza no fundo do meu coração. Não ter o conhecimento que tenho hoje em dia, desde jovem, para não ofender tanto a Deus como eu ofendi. Como todos nós não somos perfeitos, mas podia ser melhor esses anos todos. Mas
depois desta pandemia que houve, que morreu tantos irmãos no mundo, tantos, deu para eu refletir sobre a minha vida e corrigir a minha vida melhor e também nunca é tarde para nós arrepender-nos e converter-nos verdadeiramente a Cristo, formarmos como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, das riquezas dos sacramentos da nossa Santa Igreja. É muito importante que tenhamos esse conhecimento para estes tempos difíceis que nós estamos entrando, que é o fim dos tempos, onde haverá muita confusão dentro da nossa Santa Igreja. A nossa Santa Igreja hoje em dia já não é o que era no tempo dos nossos avós, dos nossos pais. Se é perdido o mais importante, os valores da família, a família cristã, até a bênção do pai, do filho para o pai, os avós, os tios. Se é perdido tudo. Tão importante que nós aprendamos e ensinemos aos nossos filhos também. É muito importante. É tudo por hoje, irmãos e irmãs católicos. Obrigado a todos e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.